Você sofre do problema de ter que ler o mesmo texto, no mínimo 2 vezes para conseguir compreendê-lo? Perde horas para conseguir memorizar algum assunto durante os estudos? Leva 1 mês para conseguir ler um livro de 200 páginas? Então, não se preocupe, esse é um problema muito comum. Felizmente, seus problemas com a leitura e memorização podem estar chegando ao fim, porque hoje iremos lhe mostrar as 10 formas de acelerar sua leitura e melhorar sua memorização com a leitura dinâmica. Mas antes de iniciarmos esse vídeo e te ensinar esses truques, eu gostaria de lhe convidar a conhecer o nosso app, um único aplicativo onde você aprende inglês através de resumos de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal. Que o método de aprender um idioma através de textos e áudios com tradução é o mais efetivo de todos, todo mundo já sabe. Mas agora, com o nosso app, você não só constrói vocabulário e aumenta sua capacidade de listening em um curto período de tempo, como aprende ao mesmo tempo sobre tópicos como liderança, produtividade, empreendedorismo, finanças e muito mais. E tudo isso em apenas 15 minutos. Comece a utilizar gratuitamente agora mesmo. Afinal, aprender inglês não precisa ser chato, né? Para você conhecer nosso app, vou deixar o link para download aqui na descrição desse vídeo. O que é a leitura dinâmica? Leitura dinâmica é uma técnica que permite o aumento da velocidade de leitura sem comprometer a compreensão e a retenção de informações. Há vários métodos de leitura dinâmica, mas todos lhe ensinam como ler mais rápido e de maneira mais clara. Então agora vamos te dar os 10 truques, as 10 dicas para lhe ensinar como ler mais rápido. 1. Reserve um lugar confortável e sem distrações. O primeiro passo para aprender a ler mais rápido é encontrar um lugar que seja confortável, como uma poltrona ou um sofá, que esteja em um ambiente silencioso e sem ruídos que possam lhe distrair. Se o seu cachorro costuma latir muito, evite ler no mesmo ambiente que ele, por exemplo. Quando você está à vontade para ler, é muito mais fácil entregar-se ao texto e dedicar toda a sua atenção a ele. Ainda, se você tiver um lugar especial onde gosta de ler, isso facilitará o estabelecimento da leitura como parte integrante da sua rotina. Por fim, se afaste de TVs, celulares ou computadores que possam lhe distrair de alguma forma. Se você parar a leitura para consultar as redes sociais, a experiência será interrompida e retomada continuamente, o que diminuirá a sua capacidade de compreensão e aumentará o tempo de leitura. Para evitar esse problema, experimente seus dispositivos móveis em modo avião. 2. Descanse o corpo e a mente. Você jamais conseguirá tirar um bom proveito da sua leitura se não estiver relaxado e descansado. Quando estamos cansados, independentemente se a exaustão atingir a nossa vista ou cabeça, nossa capacidade de concentração diminui drasticamente. Você terá que ler e reler o mesmo trecho diversas vezes, e é claro, levará muito mais tempo para ler cada linha do que o normal. Portanto, se estiver com sono, pare de ler e vá dormir, hein? Não force a sua mente a entender um texto quando ela, na verdade, só consegue pensar em sua cama. Depois de priorizar um local confortável e uma mente relaxada, está na hora de aprender algumas técnicas da leitura dinâmica. 3. Pare de ler em voz alta. Se você tem a mania de repetir em voz alta tudo que está lendo, é melhor parar agora. Isso não só atrapalha a memorização, como faz com que sua velocidade de leitura diminua consideravelmente. Ao ler em voz alta, sua compreensão do texto diminui, pois o cérebro estará ocupado em pronunciar as palavras e não conseguirá interpretar o que você está lendo. Então aí vai uma dica para você. Se você tem dificuldade de parar com essa mania, experimente colocar uma caneta nos lábios enquanto lê. Dessa forma, não conseguirá pronunciar as palavras e sua leitura será mais produtiva. 4. Use a técnica de skimming. O skimming consiste basicamente em passar os olhos pelo texto a fim de extrair algumas informações básicas, como índice, título, autor, assunto principal, subtópicos desenvolvidos, gráficos e imagens. Essas informações lhe farão ter uma noção do assunto do texto e lhe permitirão avaliar rapidamente se ele vale a pena ser lido ou não. Além disso, você encontrará com mais facilidade os trechos que lhe interessam, nos casos em que nem tudo que está escrito tem a ver com o que você está pesquisando ou estudando. 5.
Pratique a técnica do scanning. O scanning é uma técnica que consiste em passar os olhos no texto para procurar palavras-chave que sejam relevantes para as informações que você precisa extrair de um texto. Por exemplo, digamos que você precisa ler um texto sobre exercícios físicos, mas o que lhe interessa, na verdade, é apenas natação. Nesse caso, você procurará no texto algumas palavras-chave como piscina, natação, mergulho, nado e etc. Quando achá-las, leia o trecho ou parágrafo em que estão inseridas. O scanning permite que você faça uma leitura seletiva, fazendo com que você leia de forma mais produtiva, pois estará excluindo o que não lhe é interessante. 6. Ignore palavras pequenas ou desconhecidas. Uma técnica da leitura dinâmica é ler sem parar o olho em cada palavra, pois as palavras pequenas serão compreendidas mesmo fora de foco e podem ser ignoradas sem comprometer o sentido das frases. Além disso, você não precisa saber o significado de todas as palavras para entender a base do texto ou do livro. Se você tiver curiosidade sobre uma palavra desconhecida, anote-a em um papel para que você pesquise seu significado depois, mas não pare a leitura para consultar um dicionário. Isso atrapalhará seu foco e retomar a leitura constantemente atrapalhará a compreensão do que você está lendo. Fica a dica. 7. Siga sempre em frente durante a leitura. Por mais que tenhamos uma ansiedade para entender 100% do texto que estamos lendo, isso não é necessário. Segundo a leitura dinâmica, entender até 80% do texto já é excelente. Portanto, para aprender a ler mais rápido, você precisa parar de fazer leitura dos trechos que acredita não ter entendido. Além de fazer você perder tempo, isso não aumentará significativamente a compreensão do texto em geral. Quando estiver lendo um livro ou um artigo, siga sempre em frente e não olhe para trás. 8. Treine seus olhos para dar saltos maiores. Durante a leitura, o movimento dos olhos influencia muito a velocidade no qual você lê. Basicamente, seus olhos trabalham com o movimento de saltos durante a leitura, ou seja, seus olhos fixam em um ponto da linha e em seguida saltam para o próximo. Quanto maior é o salto, mais proficiente é sua leitura. Agora uma curiosidade, crianças que estão aprendendo a ler geralmente saltam apenas uma palavra de cada vez, e por isso demoram mais para terminar cada linha. Sendo assim, o primeiro passo da leitura dinâmica é treinar o movimento dos olhos para que ele seja mais amplo. Uma dica para isso é expandir a sua visão periférica. Normalmente, nós focamos nossa visão da primeira até a última palavra de cada linha, o que gasta mais tempo de leitura. Ao expandir a visão periférica, você não precisará ler todas as palavras da linha para compreender o texto. Faça o seguinte exercício como teste. Pegue uma caneta para usar como guia e, em vez de passá-la da primeira até a última palavra de cada linha, comece da segunda e encerre na penúltima palavra. Depois repita o exercício, porém começando a passar a caneta da terceira palavra e encerrando na antepenúltima palavra de cada linha. Perceba que você consegue entender o texto da mesma forma. Fazendo esse exercício, você estará condicionando seu cérebro a ampliar a visão periférica e a receber uma quantidade maior de palavras em um menor espaço de tempo. 9. Monitore seu desempenho na leitura. Depois de aprender esses truques, é válido você monitorar o seu desempenho para ver se está conseguindo aumentar a velocidade da sua leitura. Para isso, pegue um cronômetro e monitore quantas palavras você lê por minuto. Como referência, tenha em mente que um leitor comum lê em média 150 palavras por minuto. Enquanto isso, um bom praticante da leitura dinâmica pode ler uma média de 800 palavras por minuto ou até mais. Contudo, não basta monitorar apenas a velocidade, mas também a compreensão do que está lendo. Portanto, verifique se você conseguiu compreender 80% do texto sem precisar lê-lo duas vezes. Então chegamos ao final, ao truque número 10. Leia sempre que puder. A leitura dinâmica não é mágica, mas é puramente treino. Portanto, se você quer aprender a ler mais rápido, precisa ler mais vezes no decorrer do seu dia. Mesmo que você seja uma pessoa muito ocupada, sempre há tempo para ler um pouco. Por exemplo, comece a aproveitar cada minuto livre do seu dia para ler, especialmente no que diz respeito ao tempo ocioso que passa em filas, em salas de espera, em intervalos ou no transporte público. Ainda, se você melhorar o seu vocabulário, terá mais facilidade para ler, compreender e memorizar textos longos em um espaço de tempo menor.
A falta de vocabulário é a maior causa para o atraso na velocidade de leitura, pois você demora mais para ler mentalmente palavras que você não conhece ou não sabe o significado. Para melhorar o seu vocabulário, você precisa ler mais. Da mesma forma, se você ler mais, conseguirá ler mais rápido. Então essas foram as nossas 10 dicas, os nossos 10 truques para você aprimorar a sua leitura e ler mais rápido. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar o nosso vídeo. Nós temos muita coisa a compartilhar com você. Até a próxima!